Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos fazendo o nosso último estudo, a parte 4, do capítulo número 5, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Esse capítulo é denominado Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Um capítulo muito interessante porque Kardec parte do seguinte ponto. Ele fala assim, vamos considerar que a gente não conhecesse, ele fala assim, vamos desconsiderar por um momento, né? Vamos desconsiderar por um momento todos os conhecimentos que nos foram trazidos pelos Espíritos, e todos os conhecimentos que foram tirados também a partir da observação destas comunicações, das manifestações que haviam tido até então, de todas as consequências resultantes da descrição dos estados desses espíritos que se manifestaram, felizes ou infelizes. Vamos desconsiderar todos esses conceitos para fazer uma seguinte análise. Vamos supor que nós tivéssemos duas hipóteses com probabilidades para ambas iguais. Quais seriam essas hipóteses? Que houvesse uma única existência para, né, o espírito, ou para a alma, né, e que houvesse, a segunda alternativa, né, que houvesse uma série de existências em que o espírito passa por cada uma delas com o fim de chegar a se aprimorar cada vez mais, né, para que ele possa construir dentro de si mesmo, resultando, né, de um esforço que ele mesmo faz em si, para cada vez mais conseguir ser mais feliz. E vamos avaliar, através dessas duas hipóteses, qual seria aquela que nos permitiria enxergar melhor a justiça de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus, e também qual destas duas alternativas corresponderia melhor a um conjunto de questões que nós fazemos, tanto para o presente quanto para o passado. Aliás, tanto para o presente quanto para o futuro. Nós já trabalhamos estas questões relacionadas ao presente e ao passado, né, nesses três primeiros estudos que fizemos. Né? Por exemplo, são questões como essas aqui, ó, que Kardec nos traz. Né? Por que mostra a alma aptidões tão diversas, independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? De onde em uns as ideias inatas ou intuitivas, que noutros não existem? De onde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Porque, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros. Então, essas questões, né, nos faz pensar sobre o presente, ou seja, analisando essas questões atuais, ou as características atuais, como as aptidões, né, ideias inatas, intuitivas, instintos que são que revelam, né, melhor, né, vícios ou virtudes que se traduzem como esses bons ou maus comportamentos, né? Ou mesmo porque que existe um pouco mais de compreensão com relação a determinadas matérias, sendo que talvez isso não tenha nem sido fruto de uma educação. Sentimentos religiosos ou sentimentos da existência de Deus, das vidas, né, passadas, afinidades e não afinidades, enfim, uma série de questões. E aí a gente avalia. Qual destas duas hipóteses, a unicidade das existências ou a pluralidade das existências, conseguiria justificar melhor? E mais uma vez, lembrando, Kardec nos faz um convite para, momentaneamente, abstrair, ou seja, desconsiderar dos ensinos que os espíritos nos trouxeram e fazer uma análise com a razão para ver qual delas para nós faz mais sentido. E qual das duas, né, hipóteses justificaria ou estaria, melhor dizendo, estaria mais de acordo com a justiça divina. Por exemplo, né, se um ser, né, uma pessoa, né, abstraindo da educação, né, ela tivesse mais capacidade intelectual do que outra, e se mostrasse, se traduzisse, né, através do seu comportamento, das suas tendências, daquilo que ela consegue se expressar, né, ela mostrasse ali um conhecimento maior do que outra. E as duas com o mesmo nível de educação, etc. Né? E aí a gente falaria assim, não, é que as almas foram criadas naquele momento. Poxa, mas se as almas foram criadas naquele momento e elas são diferentes, quer dizer que elas foram criadas de maneira diferente também. E aí quer dizer que uma foi criada com mais possibilidades do que a outra? Aí Kardec coloca, né? Ah, não, mas alguns poderiam dizer, não, a alma já existia. E ali, então, ela simplesmente utiliza daquela única existência para manifestar-se. Mas aí Kardec nos coloca a seguinte questão. Mas então, essa alma, ela era estacionária ou ela evoluiu até chegar àquele ponto? Se ela era estacionária, a gente cairia na mesma condição. Quer dizer, ou seja, ela já era assim e sempre foi assim. Se ela sempre foi assim, quer dizer que ela foi criada daquela maneira. E como existe diferença entre um e outro ser,
quer dizer que um, com a maior possibilidade do que o outro, foi criado melhor, o que não satisfaz aquilo que a gente busca como justiça de Deus. Né? E se a outra, né, condição em que houve, né, um progresso espiritual até aquele ponto, né, como que esse espírito, né, evoluiu? Como que ele chegou até aquele ponto? Né? Se ele chegou, se ele progrediu até aquele ponto, quer dizer, ele precisou passar por alguma existência. E a gente considera, portanto, uma série de existências que mais se adequa à bondade de Deus e à justiça divina. Então essa, né, lógico, né, aqui a gente está bem resumindo essa primeira parte que está relacionada a esse presente e a esse passado. E aí, nessa última parte do nosso estudo, né, a gente vai falar do futuro. Olha só o que Kardec nos traz. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades, ou seja, nas questões que foram propostas anteriormente, essas que a gente acabou de citar de uma maneira bem resumida, né, a unicidade das existências não conseguiria responder a essas perguntas, a esses questionamentos. E se a gente buscasse responder através da unicidade das existências, a gente iria esbarrar em um problema muito maior, que seria considerar que Deus seria parcial, ou seja, haveriam criações de nós, né, diferentes umas dos outros, uns sendo criados melhores do que os outros. E nesse caso, Deus não seria justo. E nós partimos do preceito, né, da condição inicial, da premissa de que Deus é infinitamente justo e bom. E aí nós trabalhamos esses conceitos, né? Nós falamos desses conceitos que são apresentados para nós, está lá na Gênesis, a gente fez um estudo sobre isso, né, dos atributos da divindade, né, onde nós vimos que Deus, se nós o considerarmos como a perfeição em todos os atributos que nós poderíamos imaginar para ele, como a justiça, a bondade, a misericórdia, né, nós então teríamos que considerar essas características na sua infinita perfeição, e se nós considerarmos essa infinita perfeição para Deus, nós não conseguiríamos imaginar para ele nenhuma imperfeição. E criando seres, por exemplo, de maneira um melhor do que o outro, ou seja, de maneira parcial, nós esbarraríamos na injustiça, né? Porque ou teria-se seres com menos possibilidades do que outros, e não sendo criados das mesmas maneiras. Então a gente trabalhou isso anteriormente. Né? Com a pluralidade das existências, essas questões são facilmente respondidas, e a lógica nos auxilia muito a responder. É o exercício que Kardec faz. Né? Nessa primeira parte, em que nós consideramos o passado e o presente, a pluralidade das existências foi a única das duas hipóteses que conseguiu responder a este conjunto de questões. Agora, com relação ao futuro, vamos ver algumas outras questões e avaliar qual destas duas hipóteses, ou seja, unicidade das existências ou pluralidade das existências, que consegue respondê-las. Olha só. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Ou seja, aqui a gente tem que fazer também uma consideração sobre a terminologia que é utilizada, né, para que a gente não caia no erro de fazer uma má interpretação. Né? Porque é muito pelo contrário. Né? A conclusão que se chega a partir dos conceitos esclarecedores da doutrina espírita é que nós todos temos as mesmas oportunidades e que nós todos estamos passando por um progresso em que, através dessas inúmeras existências, nós vamos construindo as nossas possibilidades, né, de felicidade dentro de nós mesmos. Né? As possibilidades são concedidas por Deus. Né? E nós, através dessas inúmeras existências, que vamos construindo esse progresso, tanto moral quanto intelectual, dentro de nós. E as possibilidades que nos são concedidas por Deus estão de acordo com as nossas capacidades. Né? Mas, como Kardec está abstraindo desses conceitos, então a gente tem que analisar de um ponto de vista racional, né? Fazendo o uso da razão. E aqui a gente considera, então, povos que ainda não tiveram contato com a civilização e a civilização propriamente dita. Considerando ainda, né, que naquela época, 1857, né, havia uma série de descobertas, inclusive com relação a povos, né, até então desconhecidos, e que não haviam tido contato com a civilização e com o progresso que essa civilização já havia alcançado. Né? Então, se a gente pensa assim, né, vamos trabalhar essa questão de uma outra maneira. A felicidade ou o progresso que aquele espírito ou aquela alma, né, carregaria consigo após a morte do corpo físico seria o mesmo para um indivíduo ou para uma alma que não teve o mesmo acesso a conceitos, por exemplo, relacionados aqui às civilizações mais adiantadas, tanto de um aspecto moral quanto intelectual? Os dois teriam tido as mesmas possibilidades de progresso? Né? Então, se a gente chega à conclusão de que não, né, um teria mais possibilidades do que o outro, né, de acesso, né, àquelas possibilidades. Então, se a gente considera que existem condições diferentes para um e para outro, né, possibilidades diferentes para um e para outro, a unicidade das existências seria um grande problema, mais uma vez esbarrando em uma parcialidade da justiça divina. Seria injustiça. Né? E a gente sabe, mais uma vez, da justiça divina para com todos.
né? Não existe parcialidade, ou seja, preferência de um a outro, né? Segunda questão, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por sua culpa, ou seja, não por maldade, não por um ato deliberado, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Olha que pergunta, né? Uma pergunta muito interessante. Será que seria justo, com uma única vida, né, uma felicidade futura, né, diferente para um e para outro, ou seja, para o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, e por aquele outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, mas que não foi por sua culpa, mas porque ele não teve possibilidades para isso? Olha que interessante. Então, quer dizer, um trabalhou, conseguiu sair daqui muito melhor do que entrou. Mas aquele outro que não teve nem as possibilidades para isso, né? Não por culpa dele, não porque ele escolheu aquilo, mas porque ele realmente não teve a possibilidade de fazê-lo, né? Então, esse outro que não teve a possibilidade, ele seria condenado a uma condição inferior para todo sempre. Olha só, unicidade de existências não consegue responder, né? O que praticou o mal? Por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? A gente pode olhar para a nossa própria sociedade hoje, né? Será que alguns que, por alguma ignorância, né, um estado ali, um erro momentâneo, algo assim, né, ou mesmo ainda, ignorantes da sua própria situação, que praticaram o mal, será que, a depender inclusive das situações nas quais eles foram colocados, será que eles vão ser julgados para todo um sempre e nunca mais vão ter a possibilidade de se redimirem? Né? Por conta dessa única existência em que talvez eles não tivessem tido a possibilidade de se educarem melhor, ou de terem tido a oportunidade que outros tiveram, né? Em vários aspectos, no amor, na família, né? No meio social em que eles foram inseridos, na educação que eles tiveram acesso, né? É complicado da gente conseguir responder através da unicidade das existências, né? Trabalha-se, questão número 4, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Né? Mais uma vez, né? Às vezes a gente tem o acesso ou se desperta, talvez muito tardiamente. Talvez a gente passe uma existência inteira sem nos despertar para valores que são realmente muito importantes para nós, né? São aqueles que realmente vão compor a riqueza, a bagagem do espírito e que vão determinar essa felicidade e infelicidade futuras. Imagina que a gente não tivesse tido a oportunidade, né, de que essa luz chegasse até nós. Então, quer dizer, pelo fato de isso não ter acontecido, eu vou então sofrer pelo resto de uma eternidade sem nenhuma outra oportunidade para me refazer, para me reconstruir, para fazer diferente, para aprender, né? Será que eu vou ser então condenado? Nem na nossa própria civilização, na nossa própria sociedade, isso acontece. Nós sempre, cada vez mais, buscamos oferecer oportunidades para aqueles que erraram. Nós, como Jesus disse, né? Nós, já sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Né? Então, interessante. Mais uma questão, né? Que sorte aguarda os que morrem na infância quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? São questões muito interessantes, né? Elas nos fazem refletir. E se nós pensarmos nessa unicidade de existências, é muito difícil a gente conciliar uma conclusão com uma justiça divina. É muito difícil. Aliás, talvez seja impossível da gente conciliar os dois. Né? Então, olha o que Kardec nos traz. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Se a gente coloca a pluralidade das existências, essas questões todas são facilmente explicadas. Né? Porque aquilo que a gente não conseguiu construir, ou se nós erramos, nós podemos resgatar numa próxima oportunidade. Nós podemos refazer, nos reeducar, nos conscientizar. E quando a gente avalia, né, ou coloca nesse raciocínio um progresso espiritual que está totalmente condizente com as leis da natureza, em que, né, saímos de um ponto em que somos ignorantes, né, em que fomos ali criados sem saber, simples e ignorantes, e que vamos, através dos nossos esforços, do nosso progresso construído através de um esforço contínuo, melhorando a cada vez mais. Em cada um dos passos que damos, vamos construindo um pouco mais esse progresso e que se erramos, temos a oportunidade de resgatar, de corrigir, de reaprender, até mesmo porque a gente não sabia, a gente estava aprendendo. Então, isso, com as vidas sucessivas, isso se torna muito lógico para a gente compreender.
é muito palpável, nós conseguimos enxergar a justiça divina, se traduzindo sempre com portas abertas para que nós possamos reaprender, reconstruir, reparar, avançar, progredir e alcançar uma felicidade através dos nossos próprios esforços. E isso tudo está totalmente condizente com todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Né? Então, olha só o que Kardec nos faz. Né? O que não se pode fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fique excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Olha, é uma doutrina essa que diz que todos nós alcançaremos essa felicidade tão buscada, ao invés de dizer que uns alcançarão essa felicidade enquanto outros serão condenados a uma pena eterna por toda a eternidade de sofrimento. O que mais? Qual das duas está mais de acordo com uma bondade e justiça de Deus? Misericórdia, nos oferecendo oportunidades. Né? Então, essas questões que a gente propôs, como Kardec fala aqui, né, facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Né? E ele fala aqui, né, limitamos a formular as de ordem mais geral. Ou seja, existem inúmeras questões que a gente poderia formular e fazer a mesma análise. Se eu tivesse uma única existência, ou se eu tivesse inúmeras existências e um progresso espiritual alcançado através de vidas sucessivas, ou seja, através das reencarnações, o que estaria mais de acordo com essa justiça divina? Então, ele tentou buscar algumas que são mais próximas de todos nós, ou que a gente formula, ou faz, né, com maior frequência, mas são várias as questões que a gente poderia fazer colocando essas mesmas questões, esses mesmos objetos de análise, né, o mesmo raciocínio, qual das duas que é mais de acordo, nós vamos sempre chegar à conclusão que a pluralidade das existências vai ser sempre aquela mais de acordo com a justiça e a bondade divina. Né? Como quer que seja, Kardec continua, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Olha só, não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento, realmente, né? Se alguém tiver um interesse, recomendo fortemente a leitura do livro, da obra, né, O Céu e o Inferno, né, do Allan Kardec. É uma obra que vai esclarecer muito para nós todas essas questões. Vai falar sobre o céu, vai falar sobre o inferno, vai falar sobre o purgatório e vai tirar todas as dúvidas com relação a este progresso espiritual e como que as vidas sucessivas, as reencarnações, conseguem também facilmente melhor explicar toda essa questão relacionada à felicidade ou infelicidade futura dos espíritos e nos trazendo ainda a confortadora ideia de que nós não somos condenados para todo um sempre por conta de um erro único que cometemos. Que nós todos temos a oportunidade da reparação, da reconstrução, de corrigir, de se educar e conscientizar, o que se dá através de novas oportunidades concedidas por Deus, e se não na existência atual, em outras existências futuras, e que para todos, não importa quem, todos vão ter oportunidades do recomeço, da renovação. Não importa quem nós pensarmos, todos vamos ter novas oportunidades. Né? Então, olha só, basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Se nós considerarmos a pluralidade da existência, todos os conceitos que são trazidos aqui pela doutrina espírita, todos. Se a gente fizer um estudo sério da doutrina espírita, nós vamos ver que ela é moral, racional e nunca está contra, né? Nunca está nunca está contra esta bondade e justiça divina, né? E muito mais, nos auxilia a compreender esta bondade, essa providência, essa justiça divina, essa misericórdia divina atuando nas nossas vidas e que talvez antes nós estávamos ou estivéssemos nos rebelando contra Deus. Ela nos coloca, né, por A mais B, né, ela nos esclarece por A mais B como que Deus nos oferece todas essas oportunidades. E antes, né, quando a gente tinha talvez um pensamento de rebeldia contra um Deus, porque talvez a gente pensasse que era um Deus colérico, que castigava, né, do qual nós teríamos que ter medo, né? E não, agora é um Deus amoroso, um Deus justo e bom, o qual Jesus já havia nos trazido esse ensinamento. Ele veio para mudar realmente esta ideia que nós tínhamos de Deus, de que não era mais aquele Deus colérico de Moisés, mas sim o Deus amoroso, que tudo nos concede para o nosso próprio bem, inclusive oportunidades da reparação. Acontece que, né, quando os ensinamentos nos são trazidos, eles estão de acordo com a nossa capacidade de compreensão. E talvez lá atrás, né, naquela época de Moisés, aquele Deus colérico, talvez ele fosse necessário para o estabelecimento da ordem, para o estabelecimento de regras comuns, necessárias inclusive ao progresso espiritual de todos nós. Era necessário, porque era aquilo que nós poderíamos compreender. No tempo certo, Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, ele nos ensinou o caminho através do amor. E hoje, através do Espiritismo, nós temos a possibilidade de reviver ou de relembrar
todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, no seu aspecto mais puro, além de compreender outros que ele não poderia ter dito naquela época, como ele mesmo falou. Porque nós teríamos as nossas ideias ofuscadas por essas revelações. Se hoje nós estamos batalhando para compreendê-las, imagine há 2000 anos. Então, com relação a Moisés, Jesus e o Espiritismo, fica o convite para a leitura do capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele é um capítulo que fala das 3 revelações. Né? É um capítulo que nos esclarece muito. E todos esses ensinamentos e tudo o que aconteceu na época de Moisés tem a sua razão e a sua utilidade providencial, tem o seu fim providencial necessário para o progresso de nós. A gente fala normalmente, né, no passado, aqueles espíritos. Não, somos nós. Somos nós que estamos caminhando nessa marcha evolutiva. Né? Muito interessante a gente compreender essas coisas e nos colocarmos nesse processo de evolução que está sendo, né, construído através desses milênios para trás. Né? E por fim, né, para a gente terminar o estudo de hoje, né, olha só o que Kardec nos traz. O princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Né? Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez essa recomendação. Né? Aqui imagino que sejam Pedro, João e Tiago, se eu não me engano, né, que estavam com ele ali na transfiguração. Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes falava. E aí a conclusão, né? Pois que João Batista fora Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Né? Enfim, essa parte é muito bem explicada também, fica mais um convite para a leitura do capítulo, eu esqueci o número, não sei se é 3 ou 4, acho que é o 4. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que se explica todas essas passagens, né, que foram trazidas ali por Jesus, conhecimentos novos, né, que foram trazidos por Jesus. E aí, então, para terminar, né, olha só que Kardec conclui. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, e aqui, né, mais uma vez, ainda abstraindo, né, dos conceitos, das revelações que foram trazidas pelos Espíritos, quer aceitemos, quer não, isto não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. E, portanto, não é antirreligioso, como alguns poderiam pensar, né? Ainda, né? Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Então, por isso que ele faz, né, esta abstração desses ensinos, para que a gente possa, através do próprio raciocínio lógico, concluir qual é o mais, ou qual das duas hipóteses, a unicidade das existências ou a pluralidade das existências, está mais de acordo com a justiça divina. Né? E aí ele fala, não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Né? E ele fala, né, de outros conceitos também trazidos ou relacionados às manifestações, né? Porque alguma questão relacionada a essas manifestações poderia colocar o seguinte, mas o que dá a autoridade para essas revelações ou essas comunicações ou manifestações espirituais, né? E aí Kardec trabalha isso, inclusive no Livro dos Médiuns, né? E nesse parágrafo aqui também, né? Em que não se deve aceitar tudo o que os espíritos nos dizem. Ou seja, deve ser feito uma análise sempre minuciosa do fundo das mensagens que são trazidas, das revelações que são trazidas, dos ensinamentos que são trazidos pelos espíritos. Porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra ou em outros mundos. Quando a gente fala os homens, né, como Kardec utiliza aqui no livro, né, a gente se refere à humanidade. Né? Então, os espíritos, homens, mulheres, enfim. Né, acho que nem precisaria comentar isso. Né? Mas, quer dizer, os espíritos que estão se comunicando chegaram até um progresso espiritual alcançado por eles mesmos. Então, quer dizer, eles sabem mais ou menos. A gente vai desencarnar um dia e não é pelo fato de voltar para a pátria espiritual que nós vamos saber tudo. De forma alguma, é um progresso. Né? A gente talvez esqueça disso, é um progresso que nós estamos passando. E a construção tanto de moralidade quanto de capacidades intelectuais e outras faculdades espirituais são de bagagem do próprio espírito. Ele vai conquistando através dos seus esforços. Então, quando nós voltarmos para lá, não é que a gente virou espírito que a gente sabe tudo. Não. A gente vai falar conforme aquilo que nós sabemos. E pelo fato de isso ser uma característica do espírito, da sua individualidade, os ensinamentos que são fornecidos através das manifestações também estão de acordo com as possibilidades do espírito comunicante. Então, ele vai estar limitado também ao seu conhecimento adquirido. E é por isso que nós não podemos acreditar em todos os espíritos. Porque, senão, nós acreditaríamos em qualquer um
mesmo os homens encarnados, que falassem qualquer coisa, né? Nós temos que fazer a análise, certo? Então, finalizando, né? Em resumo, reconheçamos, portanto, só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. É verdade, né? E a gente sabe disso. Quantas pessoas que, pelo fato de terem nos seus corações, no seu entendimento, essa questão de você, pelo seu erro, vai ser condenado a uma pena de sofrimentos eternos. E por conta desse tipo de sofrimento, ou por conta desse tipo de entendimento, perdão, eles desistem das suas vidas. Eles perdem as esperanças de uma renovação, porque eles sabem, né, daquele erro cometido, e como para eles não tem mais alternativa ou esperança, eles se aceitam naquela condição e simplesmente desistem. Agora, dê este novo entendimento para essas pessoas de que todos os esforços que eles fizerem para o seu adiantamento, para a reparação dos erros do passado, para o reerguimento de si mesmo, para a reconstrução de si mesmo, para a sua reeducação e conscientização, como esses novos conhecimentos vão auxiliar essas pessoas a se redirecionarem, como isso vai ser consolador para esses espíritos, para essas pessoas, né? É nisso que eles vão considerar ou entender, compreender que Deus é bom e justo, né? É aí que eles vão entender o Pai amoroso que sempre deixa a porta aberta ao filho arrependido, né? Então isso é muito bonito e por isso que a doutrina espírita é tão consoladora. Mas bom, meus amigos, finalizamos aqui então o capítulo número 5, né, dentro deste estudo que fizemos em 4 partes. Né? Agora a gente vai entrar em um novo capítulo que vai falar de coisas novas, né? Porque o capítulo 4 e 5 tem bastante conteúdo e que nós falamos especificamente, né, ou com maior ênfase, nas reencarnações. Então tem muita coisa interessante que nós estudamos e construímos de conhecimento, né, através dessas obras maravilhosas que nos auxiliam a compreensão, que foi ali no capítulo 4 e 5. No nosso próximo estudo falaremos então do capítulo 6. Então, meus amigos, muito obrigado por nos acompanhar, né? Agradeço a Deus, a Jesus, os nossos amigos espirituais, por todo o amparo que nos oferecem, pela oportunidade do aprendizado e que nós possamos nos encontrar em um próximo estudo. Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus esteja com todos e até o nosso próximo estudo.